Bem-vindos novamente aos vídeos do PHP e vamos neste vídeo então falar sobre a separação de instruções, isto é, como é que nós podemos inserir diferentes instruções ou várias instruções no código PHP. E basicamente nós já vimos isso nos vídeos anteriores quando utilizámos o exemplo da instrução echo. Mas vamos aqui consolidar então essa matéria. Para abrir e fechar as tags de PHP, nós simplesmente necessitamos de colocar o sinal de menor que, depois o ponto de interrogação e PHP. E depois vamos colocar aqui umas linhas abaixo, preferencialmente para dar aqui espaço, o ponto de interrogação e o sinal maior que. À semelhança do que acontece com o HTML, com o código HTML, o PHP não é muito suscetível ou sensível à questão dos espaços. O que quer dizer que se eu quiser colocar aqui vários espaços e colocar aqui as instruções em qualquer sítio, ou cá mais atrás ou mais à frente, o PHP não se vai importar com isso e, portanto, a execução será exatamente igual. Para colocar aqui uma instrução em PHP, eu vou utilizar o echo. Já vimos que o echo tem como principal funcionalidade poder apresentar texto no nosso browser. Ora, o echo eu vou colocá-lo aqui assim, desta forma. Vou abrir ali aquilo que é um apóstrofe. Posso fazê-lo também com aspas. Não é tão conveniente, iremos ver isso depois mais um pouco à frente. Eu vou usar então o apóstrofe e depois vou escrever este texto é escrito em PHP. Ok? Todas as instruções ou todas as declarações usadas no PHP devem ser terminadas sempre com um ponto e vírgula, à semelhança do que acontece com as linguagens C ou como o Perl, por exemplo. E é isso que define o fim de uma determinada instrução, ok? O que quer dizer que, a partir do ponto em que eu coloco este ponto e vírgula no final, eu posso simplesmente fazer o seguinte, por exemplo, echo, mais texto, por exemplo, e cá está outra vez o ponto e vírgula, ou então posso simplesmente colocar a instrução echo imediatamente a seguir. E posso colocar aqui vários espaços que não há problema. Ok? Portanto, genericamente o que acontece aqui é que em todas as instruções, ou genericamente em quase todas, depois iremos ver algumas exceções, nós temos que utilizar o ponto e vírgula para indicar ao nosso processador de PHP que terminou aqui uma instrução de PHP. Ok? Há casos particulares muito engraçados em relação a isto, que é o seguinte. Vamos imaginar que esta é a última instrução PHP da nossa página. Já agora vamos aqui testar este código. Reparem, cá está, este texto é escrito em PHP, ponto final, mais texto. Se eu quiser, por exemplo, mudar esta frase que aqui está de linha, eu posso inserir dentro do texto as tags de HTML. Neste caso, vou colocar o BR e vou até colocar aqui com letra maiúscula. O que vai acontecer é que este texto vai ser executado como se fosse HTML puro. Ok? Então, neste caso, reparem, automaticamente mais texto muda para a linha seguinte. Mas nós iremos ter tempo de explorar isto com maior detalhe. O que interessa essencialmente neste vídeo é verificarmos que para cada instrução nós necessitamos de utilizar ou definir a instrução e fechá-la sempre ou terminá-la sempre com um ponto e vírgula. Dizia eu então há poucos instantes que um aspecto interessante é o seguinte. Vamos imaginar que a única instrução PHP que aqui existe é esta. Ora, eu posso simplesmente ignorar o ponto e vírgula uma vez que se trata da última instrução de PHP, ok? Então reparem, eu vou refrescar aqui a minha página e, como veem, o ficheiro é processado. Da mesma forma que eu posso, neste caso, ignorar a tag de fecho. No entanto, se eu ignorar a tag de fecho e tentar executar o código desta forma, vai acontecer um erro. E um erro porquê? Porque nestas circunstâncias eu sou obrigado a colocar o ponto e vírgula no final. E reparem como vai funcionar. Cá está novamente a funcionar como esperado. É evidente que este tipo de práticas não é muito seguro. Ele será eventualmente interessante quando nós conciliarmos este tipo de prática com a utilização de outros métodos, nomeadamente o include e o require, que nós iremos estudar mais para a frente.
uma vez que o PHP é uma linguagem que nos permite ir embebendo dentro de ficheiros PHP outros ficheiros, ou solicitar a execução de outros ficheiros. E aí o include, que traduzido à letra significa incluir, ou então o require, que significa requerer. Principalmente em relação a essas duas instruções, às vezes este tipo de implementação pode ter algumas vantagens. A seu tempo, e se caso vejamos a ver que é necessário, iremos falar sobre esses aspectos. No entanto, em condições normais, nós iremos ter sempre aqui a tag de fecho e, por uma questão de prática ou de boa prática, colocar sempre no final de cada declaração ou instrução o ponto e vírgula.